Bom dia, amados irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para estudar mais uma lição número 13, do dia 28 de dezembro de 2025. O assunto desta manhã é o encontro de Jesus com Natanael, escrita pelo pastor Sérgio Francisco. E esse é um programa da Igreja Batista Filadélfia, Jardim das Américas, Curitiba, cujo pastor é o pastor Luiz Pedroso. O título da nossa lição é Entre os Céus e a Terra, Mistérios Revelados. Vamos estudar a lição, então. Em primeiro lugar, conhecer o que sobre a lição? O encontro entre Jesus e Natanael. Perceber que Jesus conhece todas as coisas e também conhecia Natanael, um judeu íntegro e de bom testemunho. Praticar. Natanael viveu em poucos momentos um paradoxo. De um lado, não cria que alguma coisa boa viesse de Nazaré. De outro, bastou 1 minuto com Jesus para crer e confessá-lo como Filho de Deus. Você já creu que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Nosso textual vai para Mateus 2:23. E foi viver numa cidade chamada Nazaré. Assim cumpriu-se o que fora dito pelos profetas. Ele será chamado Nazareno. E o texto bíblico inspirativo está em João, capítulo 1, de 43 a 51. Quando lemos: No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galiléia. Quando encontrou Filipe, disse: Siga-me. Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: Achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Filipe: Venha e veja. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: Aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Perguntou Natanael: De onde me conheces? Jesus respondeu: Eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe te chamar. Então Natanael declarou: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: Você crê porque eu disse que o vi debaixo da figueira? Você verá coisas maiores do que essa. E então acrescentou: Digo-lhes a verdade. Vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Na nossa introdução, vamos ver. Vivemos em um mundo cheio de perguntas, sem resposta e mistérios que escapam à compreensão humana. Mas entre o céu e a terra há uma ponte, Jesus. Somente por ele realidades espirituais são reveladas e corações são transformados. Em João 1, 43 a 51, vemos então esse encontro de Natanael com o Mestre. Em poucos versículos, o que era dúvida se tornou-se fé, e um homem sincero e impactado por aquele que o conhecia antes mesmo de qualquer apresentação. Essa lição mostra que Jesus continua a ver, chamar e transformar aqueles que se aproximam dele com o coração disposto. A partir desse encontro, refletiremos sobre 3 verdades. Primeiro, Jesus nos vê antes que o vejamos. Segundo, a fé verdadeira nasce do encontro com ele. E terceiro, há promessas de coisas maiores para quem crê. Vejamos o tópico 1. Jesus nos vê antes que o vejamos. Quando Natanael se aproxima, Jesus declarou: Aí está um verdadeiro israelita em que não há falsidade.
Essa afirmação surpreendeu Natanael, pois indicava que Jesus o conhecia profundamente, mesmo antes de qualquer contato pessoal. Impressionado, Natanael perguntou: "De onde me conheces?" A resposta de Jesus foi ainda mais impressionante. "Eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar." Essa declaração revelou que Jesus já observava e o conhecia antes mesmo daquele primeiro encontro. O que exatamente Natanael fazia debaixo da figueira é conjectura, mas esse detalhe não é o ponto central do relato. O mais importante é o conhecimento íntimo e preciso que Jesus tinha dele. Isso demonstra a onisciência do Senhor, que conhece não apenas a aparência, mas o coração, os pensamentos e o caráter de cada ser humano. O fato de Jesus conhecer Natanael antes de ele mesmo tivesse a chance de o ver ou falar com o Mestre é um reflexo da verdade espiritual que Jesus mais tarde afirmaria com clareza: "Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem." O encontro com Cristo não começa em nós, mas nele. Antes mesmo de o buscarmos, já fomos vistos e chamados por ele. Assim como Natanael, também somos surpreendidos pelo conhecimento que Jesus tem a nosso respeito e somos convidados a uma fé que nasce do reconhecimento de quem ele realmente é. Aplicação. Como você se sente ao saber que Jesus o conhece profundamente, mesmo antes de você procurá-lo? Em que momentos da sua vida você percebe que o Senhor já estava atento a você antes mesmo da sua oração ou decisão? Tópico 2. A fé verdadeira nasce do encontro com Ele. Em resposta ao fato de ser profundamente conhecido por Jesus, Natanael faz uma confissão de fé impressionante. "Mestre, tu és o Filho de Deus, o Rei de Israel." Sua reação imediata e cheia de convicção. Ele não apenas reconhece que Jesus o conhece, mas compreende que este conhecimento ultrapassa o humano. Trata-se de algo divino. A simples menção de um momento particular, quando estava debaixo da figueira, foi o suficiente para que ele reconhecesse que estava diante do Messias. Natanael passa da dúvida à fé. Ele, em minutos antes questionava se algo bom poderia vir de Nazaré, agora faz uma das mais fortes confissões de fé do Novo Testamento. Isso revela o quanto um encontro com Jesus pode transformar a percepção e a convicção de alguém em questão de instantes. O que levou Natanael à fé foi essa revelação pessoal, íntima e sobrenatural. Ele entendeu que ninguém poderia conhecê-lo com tal precisão a não ser o próprio Deus. Isto leva a uma comunhão direta e poderosa. Jesus é o Filho de Deus. É exatamente assim que a fé verdadeira nasce, não apenas pelo conhecimento religioso ou pela tradição, mas por um encontro pessoal com Jesus, onde somos vistos, tocados e transformados por sua palavra. Esse padrão se repete ao longo do Evangelho. A mulher samaritana, por exemplo, passou a crer quando Jesus revelou detalhes da sua vida que ela jamais havia compartilhado com um estranho. Da mesma forma, Zaqueu foi alcançado quando Jesus o chamou pelo nome e foi à sua casa, revelando conhecimento e graça pessoal. Ainda hoje, esse tipo de encontro acontece por meio da pregação do Evangelho. O Espírito Santo continua usando a palavra para tocar o coração das pessoas de forma reveladora.
A palavra de Deus é poderosa para discernir os pensamentos e intenções do coração. Ela expõe o que está oculto e convida cada um a responder com fé àquele que nos conhece melhor do que nós mesmos. Jesus, pelo Santo Evangelho, nos vê e nos conduz à fé. Ele nos convida a crer em algo ainda maior. Isso nos leva ao terceiro aspecto desse encontro transformador. Aplicação. De que maneira o seu encontro com Jesus impactou sua fé? Você consegue identificar o momento em que a sua crença deixou de ser apenas algo aprendido e passou a ser fruto de uma experiência pessoal com Ele? Tópico 3. Coisas maiores nos aguardam do céu à terra. Algumas pessoas querem ver tudo o que existe no cristianismo antes de crerem em Jesus. Desejam entender os grandes mistérios da fé, antes mesmo de compreenderem a simplicidade de João 3,16. Creia e viva. Mas a fé que Jesus disse a Natanael: você verá coisas maiores do que estas. Digo-lhes a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. A promessa feita a Natanael foi pessoal e simbólica. Ele era um verdadeiro israelita e, como Jacó, teria uma visão semelhante. Jacó viu um sonho, uma escada que ligava a terra ao céu, com anjos subindo e descendo por ela. Agora, Natanael veria a realidade por trás daquele símbolo. Jesus Cristo como a escada viva, a conexão entre o céu aberto e uma terra visitada pela graça de Deus. O Filho do Homem se torna o elo entre o divino e o humano. Ele é o mediador pelo qual os céus se comunicam conosco. Quem, como Natanael, carrega o caráter de Israel, também desfrutaria dos privilégios de Israel. Se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Gálatas 3:28. Jesus faz promessas proporcionais à capacidade de cada um de recebê-las. Aos jovens, na fé ele diz: coisas maiores do que estas vereis. Aos discípulos amadurecidos ele declara: vocês farão coisas ainda maiores do que estas. A fé é progressiva e, à medida que confiamos, mais nos é revelado. Por isso, creia, meu caro irmão, minha irmã, em Cristo. Conheça Cristo tanto quanto você pode, e você conhecerá ainda mais. Quando ele aparecer, o mesmo que sofreu no Calvário estará entronizado em glória, branindo o cetro universal. Se você crê em Jesus Cristo como Filho de Deus hoje, um dia o verá como Rei exaltado sobre toda a terra. Mas se esperarmos vê-lo apenas quando todo o futuro nos for revelado, permaneceremos nas trevas. A fé precede a visão. Aplicação. O que significa para você a promessa de que coisas maiores ainda estão por vir? De que forma essa expectativa influencia sua caminhada de fé e a sua disposição em confiar em Jesus, mesmo quando nem tudo está claro? Conclusão. Assim como Natanael, somos chamados a ir até Jesus e crer em sua palavra e a esperar com confiança as coisas maiores que ele tem preparado. Que esta lição nos leve a confiar mais profundamente naquele que nos vê, nos conhece e nos conduz do visível ao eterno. Que Deus te abençoe grandemente, meu irmão, minha irmã. Um forte abraço e que possamos nos ver na próxima lição. Amém.